Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. Leonardo tinha feito um show no interior de Goiás, desses que misturam música, lembranças e emoções. O público cantava em coro, como sempre, e ele sorria no palco, levando alegria para milhares de pessoas. Mas, por dentro, algo diferente parecia pulsar. Uma inquietação que ele não sabia explicar. Quando o show terminou e ele voltou para o hotel, Leonardo fez o que fazia em tantas outras noites. Agradeceu a Deus, lembrou-se da família e, como sempre, pensou no irmão Leandro, que partiu cedo demais, deixando não só uma saudade imensa, mas também uma marca eterna em sua vida. Era tarde, e o silêncio do quarto de hotel era quebrado apenas pelo barulho distante dos carros na estrada. Leonardo deitou-se, mas não conseguia dormir. Revirava-se na cama, olhando para o teto, pensando em como a vida tinha mudado desde a partida de Leandro. Foi então que algo aconteceu. De repente, em meio ao silêncio, ele ouviu uma voz. Uma voz suave, firme, conhecida. A voz de Leandro. Leonardo. Ele se levantou assustado, como se tivesse levado um choque. Olhou para os lados, acendeu a luz, abriu a cortina. Nada. O quarto estava vazio. Mas aquela voz ecoava em sua mente. Seu coração disparou. Não era a primeira vez que sonhava com o irmão, mas nunca tinha sido assim. Nunca tinha sido tão real. Era como se Leandro estivesse ali, naquele momento, chamando por ele. Leonardo tentou se acalmar, respirou fundo e disse em voz baixa: Leandro, é você mesmo? O silêncio tomou conta do quarto por alguns segundos. Mas logo depois, a voz voltou, mais clara do que antes. Estou aqui, irmão! Leonardo sentiu as pernas tremerem. Sentou-se na cama com as mãos no rosto, sem acreditar no que estava acontecendo. Por que agora? Por que hoje? Perguntou. E a resposta veio carregada de emoção. Porque você precisa lembrar quem você é. Porque tem coisas que ainda não terminou. E porque eu nunca deixei de estar ao seu lado. As lágrimas começaram a escorrer. Leonardo lembrava-se de cada detalhe do irmão, da parceria, das músicas, da infância simples que viveram juntos. Mas ouvir a voz assim, tão nítida, era diferente. Era como se o tempo tivesse voltado. Ele fechou os olhos e, por um instante, viu Leandro sorrindo. Não era uma visão física, mas uma imagem clara na mente. O sorriso que iluminava, a presença que confortava, a saudade que apertava. Eu sinto sua falta todos os dias, disse Leonardo com a voz embargada. Eu sei, irmão, respondeu Leandro. Mas eu nunca fui embora de verdade. Eu continuo aqui. Quando você canta, quando você olha para os filhos, quando cuida da família, eu estou perto. E hoje eu precisei te lembrar disso. O sertanejo, acostumado a segurar a emoção nos palcos, não conseguiu conter o choro. Ele chorava como um menino, como se estivesse diante do irmão outra vez. Mas a conversa não parou por aí. Leandro começou a falar de coisas que Leonardo não entendia totalmente. Falou sobre destino, sobre escolhas, sobre a importância de perdoar. Disse que muitas vezes Leonardo carregava culpas que não eram dele, responsabilidades que ultrapassavam o peso que deveria suportar. Você precisa soltar algumas correntes, irmão. Precisa viver com mais leveza. A vida é curta, você sabe disso melhor do que ninguém. Leonardo ficou em silêncio. Era como se cada palavra fosse um remédio para o coração, mas ao mesmo tempo um alerta. Ele sabia que precisava ouvir aquilo. Sabia que carregava fardos que talvez nem fossem seus. E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. A voz disse: Você ainda tem uma missão, e ela não acabou. Mas eu vou te dar um sinal, para você nunca duvidar que eu estive aqui esta noite. Leonardo gelou. Ficou em pé, andou pelo quarto, olhou para todos os cantos. Que sinal? Perguntou. Você vai saber. E quando acontecer, vai se lembrar de mim. Naquele momento, o silêncio voltou a dominar o quarto.
a voz desapareceu. O coração de Leonardo ainda batia forte, mas a sensação era de paz. Uma paz diferente, como se tivesse recebido um abraço invisível. Na manhã seguinte, ele acordou lembrando-se de cada detalhe. Poderia ter sido um sonho. Poderia ter sido fruto do cansaço, mas no fundo ele sabia. Tinha sido real. E o sinal prometido veio dias depois. Durante um show em Minas Gerais, Leonardo começou a cantar Pense em Mim. O público, como sempre, acompanhava em coro. Mas quando chegou no refrão, algo estranho aconteceu. O microfone falhou por alguns segundos. E mesmo sem som, ele ouviu. No fundo da mente, como um eco, a voz de Leandro cantando junto. Leonardo congelou por um instante no palco. O público nem percebeu, mas dentro dele, o coração entendeu. Aquele era o sinal. A confirmação de que a visita naquela noite não tinha sido apenas um sonho, mas um encontro espiritual com o irmão. Desde então, Leonardo nunca mais duvidou. Ele sabia que Leandro estava perto, que a ligação deles ia muito além do tempo e do espaço, que de alguma forma misteriosa, a música continuava unindo os dois. E cada vez que sobe ao palco, cada vez que canta para o público, Leonardo sente. Sente a presença, sente a força, sente o irmão ao lado chamando seu nome. Aquela noite mudou sua vida para sempre, porque a saudade continua, mas a certeza de que Leandro ainda está por perto é mais forte do que qualquer ausência. E até hoje, quando está sozinho, olhando para o céu estrelado, Leonardo fecha os olhos e quase pode ouvir de novo aquela voz dizendo: "Estou aqui, irmão." Depois daquela noite, Leonardo passou a olhar para a vida de um jeito diferente. Muitos poderiam achar que tudo não passava de uma ilusão, um sonho, uma memória afetiva que voltou à tona. Mas para ele, que viveu a intensidade daquele chamado, não havia dúvida. Leandro realmente esteve ali, e essa certeza fez com que ele se aproximasse ainda mais da família. Começou a valorizar momentos simples, como um café da manhã com os filhos, uma tarde de risadas com os netos, ou até um telefonema inesperado. Cada detalhe ganhou um novo brilho, porque ele sabia que a vida é frágil, passageira, e que o que realmente importa são os laços que permanecem. Leonardo também percebeu que a música nunca mais seria a mesma. Não porque perdeu o irmão no palco, mas porque agora sentia que cantava em dupla, mesmo sozinho. Muitas vezes, quando o público se emociona em seus shows, não é apenas pela força da canção, mas pela energia que vem junto. Uma energia invisível que atravessa os anos e toca os corações. E ele guarda para si uma verdade que não costuma revelar. Cada vez que a saudade aperta, ele fecha os olhos e volta a ouvir aquela voz. Às vezes é apenas um sussurro, às vezes é apenas uma lembrança, mas o suficiente para sentir que nunca está sozinho. Porque naquela noite em que ouviu Leandro chamando seu nome, o impossível se tornou real. E Leonardo entendeu que o amor de irmãos, quando verdadeiro, é eterno.